Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os limites do uso da inteligência artificial como meio de prova no processo penal. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que relatórios produzidos por inteligência artificial generativa sem validação humana não podem ser utilizados para fundamentar uma acusação criminal. O entendimento reforça que o sistema jurídico exige não apenas a legalidade, mas também a confiabilidade das provas, especialmente quando se trata de elementos capazes de restringir direitos fundamentais. Para entender melhor os impactos desse precedente, os desafios do uso da inteligência artificial no judiciário e o que podemos esperar daqui para frente, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, Jean Santana. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago. É um prazer estar com vocês hoje para debater um tema tão relevante que é a utilização de sistemas de inteligência artificial, e não apenas no processo penal, mas no judiciário de uma maneira geral, no processo penal ou civil, dados os impactos significativos que tal uso pode gerar na vida dos cidadãos brasileiros. Começa explicando então pra gente, doutor Jean, quais fundamentos jurídicos sustentam aí a exigência de confiabilidade na produção de provas num processo penal? A exigência de confiabilidade probatória no processo penal, especialmente, ela é um imperativo democrático, ela é basilar para o Estado democrático de direito. Seu fundamento se encontra em princípios fundamentais, inclusive previstos na Constituição, como o devido processo legal. No contraditório, pressupõe que as partes possam fiscalizar a rigidez da prova, garantindo que os elementos levados aos autos sejam fidedignos, e na própria presunção de inocência. Afinal, se eu não tenho confiabilidade na prova apresentada, sobretudo no processo penal, o juiz ele não possuirá, consequentemente, confiança que o elemento probatório apresentado é fidedigno e, consequentemente, ele não deve afirmar convencimento a respeito do fato que aquele elemento probatório busca atestar, pelo menos não um conhecimento suficiente, enquanto regra, ou pautado naquele elemento probatório apenas, que afaste a dúvida razoável sobre a inocência daquele indivíduo. Ou seja, sem a confiabilidade na prova, se tende a incidir o preceito do in dubio pro réu. Claro que a prova eventualmente pode ser complementada por outras evidências, mas quando estamos falando apenas de uma decisão pautada naquela prova específica, o preceito ele tende a incidir. E como que o ordenamento jurídico brasileiro trata a admissibilidade de provas atípicas ou produzidas por novas tecnologias? Olha, tanto no processo civil quanto no penal, existe a admissão da produção de provas atípicas, ou seja, aquelas que, embora não estejam previstas expressamente em leis, são obtidas por meios lícitos e moralmente legítimos. O rol de provas é usualmente visto como exemplificativo. Em relação às novas tecnologias, a ausência de um marco regulatório específico para provas pautadas nelas não significa que necessariamente elas não sejam admissíveis. A grande questão é que vai ser necessário que o juiz pondere a confiabilidade da prova produzida com aquela tecnologia e, inclusive, a arquitetura do sistema utilizado, ou seja, como é que aquele sistema utilizado para a produção de prova funciona, se eu consigo compreender como aquele sistema chegou a determinada prova, dentre outros aspectos. Por exemplo, quando estamos falando de sistemas de inteligência artificial, que foi o caso do precedente do STJ, é necessário que nós consideremos que esses sistemas, em geral, se operam sobre uma lógica probabilística, ou seja, o resultado final, o output, ele é uma predição estatística e não uma constatação, digamos assim, direta da realidade. Assim, eles podem, evidentemente, ter valor informativo para uma investigação penal, a título de exemplo, mas uma decisão, pelo menos a priori, ela não deve se pautar nesse mecanismo puramente matemático, especialmente se esse mecanismo não tiver uma validação humana prévia, ainda que o fornecedor desse mecanismo ele afirme que ele tem uma elevada acuracidade declarada, sobretudo no processo penal.
Quais são as diferenças entre a perícia oficial e relatórios produzidos por ferramentas de inteligência artificial, doutor Jean? Bom, do ponto de vista jurídico, em primeiro lugar, obviamente, a perícia oficial é uma prova típica, ela está prevista nas normas processuais e, consequentemente, embora o relatório gerado por inteligência artificial satisfeita as condições de confiabilidade, existindo ali algum processo validatório humano, ele possa vir a ser admitido, pelo menos para o conjunto probatório como um todo, se não a decisão pautada exclusivamente nele, ele não vai gozar do mesmo status, digamos assim, da mesma confiabilidade, pelo menos no estado atual da técnica, de uma perícia técnica oficial. A própria decisão do STJ deixa isso claro, ou seja, mesmo que o sistema ele tenha sido desenvolvido com parâmetros científicos em consideração, não existe garantia, pelo menos a priori, que um dado processo, um dado caso específico, ele tenha seguido rigorosamente essas metodologias. Então, esse risco terá que ser considerado pelo magistrado, sobretudo em sistemas que, infelizmente, hoje ainda são a maioria, inclusive por limitações tecnológicas, não são dotados de explicabilidade, ou seja, eles não permitem que se entenda como se chegou em determinado resultado, que são os chamados modelos já da caixa preta ou black box, em que o modelo ele é opaco. No direito, onde naturalmente a fundamentação pilar é essencial, isso pode limitar, pelo menos no estado atual, a capacidade de uso de relatórios pedidos por IA, sejam opacas, dentro de decisões judiciais, pelo menos como uma prova técnica definitiva. Obviamente, pode ser utilizado para informar, como um critério probabilístico, como um ponto para eventualmente pedir uma investigação mais aprofundada, mas não como uma prova técnica definitiva. E quais limitações técnicas da inteligência artificial devem ser consideradas em análises de áudio e linguagem? Bom, além da natureza probabilística já abordada, que pode inclusive implicar nos fenômenos de alucinação, em que a IA emite um resultado que parece verossímil, mas ele não é correto, existem limitações próprias, digamos assim, dos sistemas de IA, que são limitações que afetam o seu desempenho. Essas limitações elas vão variar de sistema para sistema, mas nós podemos indicar algumas limitações que podem estar presentes na grande maioria dos sistemas em maior ou menor grau. O primeiro deles é o viés de treinamento. A IA ela é um reflexo dos dados que ela consumiu, ou seja, dos dados que ela utilizou para aprender a desempenhar sua função. Se o sistema ele é treinado, por exemplo, apenas com um português padrão, dentro de um estúdio, ele pode ter problemas de lidar com certos aspectos da vida real e apresentar taxas de erro elevadas quando nós saímos desses ambientes controlados. O sistema pode não compreender o que são gírias regionais, pode ter dificuldade de distinguir o ruído de fundos, pode ter problemas de lidar com áudios de baixa qualidade. Obviamente, há próprio risco, neste contexto, de transposição cultural. Por exemplo, muitas ferramentas hoje, elas são desenvolvidas no exterior, embora sejam utilizadas localmente, especialmente Estados Unidos e China. E ao se utilizar ferramentas de dados, cujos dados utilizados no treinamento eles são majoritariamente estrangeiros, para se analisar o português brasileiro, a ferramenta ela pode ter dificuldades de compreender, por assim dizer, nossas nuances linguísticas, nossos ritmos, nossas expressões locais, justamente a variação cultural, que é um traço normal. A forma com que falamos, com que agimos, como reagimos, elas mudam e podem mudar, inclusive, drasticamente de cultura para cultura. Além disso, a qualidade do input, ou seja, do dado de entrada, do que eu estou fornecendo da IA para gerar o resultado, ela é determinante. Se eu tenho áudios com mais ruídos, com pressão excessiva, por exemplo, a IA ela tende a ter maiores dificuldades de identificar padrões, ou pior, ela pode identificar padrões onde eles não existem, que é, como eu apontei, pode criar a chamada alucinação. Em razão disso, é muito importante ter uma leitura e uma compreensão da documentação técnica, das chamadas orientações de uso também,
cards de modelo, de como a IA funciona, quais são as suas limitações, se os resultados podem ou não ser explicados, eventual margem de erro, especialmente quando falamos de um tema tão sensível quanto o processo penal. E em que situações o juiz pode afastar as conclusões de uma perícia oficial? Bom, o magistrado ele tem a prerrogativa de rejeitar um laudo, seja total ou parcialmente, mas essa prerrogativa não é uma arbitrariedade. O juiz ele precisará apresentar as razões lógicas e científicas que embasam essa decisão. Além disso, é importante ter em consideração, existe um entendimento razoavelmente consolidado na jurisprudência que em matérias que demandam perícia, o magistrado ele não pode substituir o saber técnico do perito por convicções pessoais, mesmo que ele tenha conhecimento técnico da área em questão. Caso ele entenda por qualquer motivo, por exemplo, caso um dos assistentes técnicos levante uma dúvida razoável sobre a adequação da metodologia adotada pelo perito, que o relatório pericial é insuficiente, inadequado, ele deve solicitar a complementação da perícia, ou sendo o caso, a realização de uma nova perícia. E quais critérios técnicos científicos devem embasar aí a divergência em relação a um laudo pericial? Bom, a divergência em laudo pericial, ela deve ser pautada pelo rigor metodológico e pelas melhores práticas científicas da área de especialidade. A fundamentação desse assistente técnico ela não pode ser subjetiva, visto que a defesa, embora isso seja uma defesa de interesse de uma das partes, deve ser uma defesa técnica. Essa necessidade e fundamentação robusta acentuada pelo fato que, diferentemente do perito, que goza de, pelo menos a princípio, uma presunção de isenção, independência, o assistente técnico, ele atua em defesa de uma das partes. Então, naturalmente, ele não está apresentando uma defesa técnica isenta. Então, para que o seu parecer ele tenha um condão, tenha uma força probatória de influenciar o convencimento do magistrado, ele vai precisar demonstrar de uma forma contundente eventuais falhas do processo de perícia. E como que os princípios do contraditório, da ampla defesa, se aplicam aí à produção de provas tecnológicas? Esse é um ótimo quesito, porque os princípios do contraditório da ampla defesa são balizas constitucionais para o devido processo legal. E quando falamos de novas tecnologias, especialmente de inteligência artificial, um dos pontos de maior sensibilidade ao abordar esses princípios é a explicabilidade. Ou seja, a capacidade de indicar que uma solução de A ela alcançou um determinado resultado. O desconhecimento de como se chegou a uma determinada prova ou uma determinada conclusão, ela certamente limita a capacidade das partes em relação à prova oposta de questioná-la. Minimamente a metodologia adotada, a cadeia de custódia, e hoje, como já pontuado, a grande parte das soluções de A em circulação no mercado, elas não são projetadas para serem explicáveis, elas são baseadas em modelos de inteligência artificial opacos, em que eu não consigo explicar, ou pelo menos não se explica nativamente como um modelo, ele chega a uma determinada conclusão. Então, por exemplo, ainda que eu possa apontar a metodologia com base na qual o modelo se baseou para ser desenvolvido, eu não posso apontar que o modelo de fato seguiu aquela metodologia para chegar a determinado resultado. Vamos dizer, a título exemplificativo, que o judiciário adote hoje uma solução de A para realizar perícia de vídeo de forma autônoma. E essa solução ela não explica o passo a passo de como ela chegou às conclusões, a capacidade dos assistentes técnicos, por exemplo, de validar a cientificidade dessas conclusões, a metodologia adotada, ela naturalmente se encontrará prejudicada. Isso é, inclusive, um dos argumentos levantados pela defesa neste processo que o STF julgou. Ok, doutor Jean Santana, muito obrigado por essa participação e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade e, novamente, é um prazer estar com vocês hoje. Tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.